Olá, pessoal! A nossa atividade de hoje será uma conversa sobre o nosso estágio supervisionado em tempo de pandemia. Como você irá construir o seu relato dessa experiência vivida estagiando com aulas remotas no tempo de pandemia no EJA. Primeiro, vamos lembrar que nós vamos preencher algumas fichas. Nós temos 10 anexos e esses anexos eles vão ser preenchidos por vocês manualmente. Ele vai ser manuscrito, você vai imprimir esses anexos e vai responder cada um deles. Esses anexos eles vão ficar ao final do nosso relatório de estágio. A primeira ficha vai ser a identificação do estagiário, dados pessoais, nome, filiação, data de nascimento, naturalidade, endereço, cidade, e-mail, telefone e assinar um termo de compromisso, onde você se compromete a fazer o estágio e seguir todas as normas da instituição. Bem abaixo tem o nome, a assinatura do estagiário, onde você vai assinar. Sempre quando tiver a assinatura do estagiário, você vai ter que assinar seu nome completo, tá? No anexo 2, nós temos o formulário de plano de estágio. Nele, você vai se identificar novamente e colocar o seu período de estágio. Essa parte aqui é individual, porque cada pessoa, cada aluno, cada acadêmico, teve um período diferente de estágio, tá certo? E aí, diz o quê? Período da regência do estágio. Não é o período da nossa aula. É o período que você ficou ministrando as aulas remotas. Então, é o seu período de regência. E a carga horária desse período de regência é 30 horas. Aí, logo abaixo, nós temos o objetivo, né, desse estágio, que é proporcionar ao aluno a oportunidade de comparar os conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação acadêmica com a realidade educacional através da observação e de práticas educacionais. Nossos objetivos específicos são qual? Desenvolver a prática docente de cada acadêmico, analisar o cenário educacional atual, vivenciar as práticas educacionais no período da pandemia, que são as aulas remotas, incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, proporcionando o surgimento de uma nova geração de profissionais educacionais capazes de adotar metodologias ativas e o uso de novas tecnologias. Esses são os objetivos do nosso estágio. Logo em seguida, nós vamos ter o cronograma das atividades. Aqui você vai ver que nesse cronograma nós vamos ter um total de 60 horas, porque é a nossa disciplina completa. Nós temos o período da observação, da entrevista com o docente, da observação da escola, primeiramente, depois a entrevista com o docente, a observação do professor, o seu planejamento, a sua regência em sala de aula e a socialização e a produção do relatório. Todas essas etapas do estágio, elas vão juntas totalizar 60 horas. A nossa metodologia, ela será totalmente online. Todas as atividades que nós tivermos na prática, os encontros, tudo ocorrerá de forma online. Recursos a serem utilizados, a gente já sabe qual foi os recursos que a gente conversou em aula, vai ser a apostila complementar, notebook, celular, internet, todos esses recursos foram utilizados para a execução do nosso estágio. Referências bibliográficas, você vai usar os sites que você pesquisou, algum livro que você utilizou, coloque o link e utilize a ABNT para ver a escrita da referência bibliográfica. Então, você vai fazer o uso da ABNT para saber como é a referência, se você utilizou um livro, se você usou uma música, se você usou um link da internet. Tudo isso você vai encontrar na ABNT, como escrever as referências bibliográficas. E aí também temos a assinatura do estagiário. E nessa linha abaixo, onde tem professora orientadora, vocês vão deixar em branco. Que logo que eu receber o trabalho, eu vou fazer todas as assinaturas.
O nosso anexo 3 é o nosso planejamento. Você vai colocar o nome completo da escola, o seu nome, a disciplina, que é língua portuguesa, a turma que você está, qual é a etapa do EJA que você está e o período. Novamente, você vai colocar o seu período de regência em sala de aula. Aí, nós iremos preencher o nosso planejamento. Para facilitar, primeira coisa, eu vou colocar os conteúdos. Quais conteúdos estavam sendo trabalhados nos dias da minha regência? Depois de ter colocado os conteúdos, eu vou colocar que habilidades os meus alunos precisam desenvolver nesse conteúdo. Metodologia, foi através de videoaula, foi através de vídeos da internet, foi exploração oral, foi através de vídeos educativos. Você vai dizer e especificar como foi as suas aulas, que recursos você utilizou, você vai colocar na próxima etapazinha, no próximo quadradinho. Qual foi o recurso? Foi vídeos do YouTube, foi a apostila, lápis, caneta, borracha, caderno. E a avaliação, como a gente está podendo avaliar o aluno no período da pandemia? De acordo com a participação dele nos grupos e da correção da apostila, né? Então, para avaliação, nós vamos utilizar duas ferramentas. A participação do aluno no grupo de WhatsApp e a correção da apostila. Com essas duas ferramentas, nós conseguiremos observar e perceber como está sendo o desenvolvimento educacional desse aluno. Anexo 4. Nesse anexo, nós iremos fazer a caracterização da escola. Nós temos todas as perguntinhas que precisamos para a gente produzir o nosso relatório. Então, começa com o nome da escola, o endereço, a direção da escola, o nome do diretor, né? Quem é a entidade mantedora? Ela é municipal, particular, pública. O período de funcionamento, você vai colocar quais os turnos que ela funciona, em qual etapas e modalidades ela funciona, número de alunos, se ela é numa zona residencial, comercial ou industrial. Aí o aspecto físico, ela atende às necessidades especiais dos alunos, como é que está a conservação dela, qual o número de sala, tem área para recreação, todas essas informações vocês irão coletar. Também iremos coletar sobre os serviços prestados, tem assistência social, tem orientação educacional, a escola possui assistência pedagógica, como é formado o corpo docente da escola. Todos esses dados você vai adquirir e essas informações na escola. Pessoal administrativo, tem secretário, tem vigia, tem zelador, outros dados, quem faz a matrícula, quem organiza as salas, existe reunião dos professores, todas essas informações você vai precisar ter. Como é o planejamento da escola, como está organizado o ano letivo, que projetos a escola tem em andamento, todas essas funções, cargos, pessoas, espaços, vocês vão coletar informações na escola. Onde tem aluno do estágio, é onde você vai assinar seu nome completo e colocar a data que você fez essa caracterização, tá certo? Onde tem professora orientadora, vocês não assinam. No anexo 5, nós iremos fazer uma entrevista com o docente, que é a professora Priscila. Qual a importância da metodologia do trabalho, as práticas de ensino nesse ensino remoto, como ela elabora o plano de aula nesse período remoto, como ela faz a avaliação, as estratégias que usa, quais os desafios e dificuldades que ela encontra, como ela atualiza o seu exercício de magistério, é como ela se atualiza como professora, ela faz curso, capacitação, especialização, que tipo de atualização ela faz dentro do magistério. E professor da instituição, você vai pedir para ela assinar após ela responder esse questionário, tá certo? É a assinatura dela, da professora Priscila. Anexo 6 é a análise da apostila. Aí, na primeira pergunta, eu tenho o quê? Dados sobre a produção da apostila. A apostila foi produzida pela Secretaria Municipal de Educação da cidade de Buriti dos Lopes. Pronto.
Segundo, informações sobre os autores. Os autores da apostila foram os professores municipais de língua portuguesa, os professores da rede municipal de Buriti dos Lopes de língua portuguesa. E aí nós vamos responder essa pequena enquete. Abordagem teórico-metodológica. Você vai escrever, onde tem justificativa, sobre essa apostila. Como era a introdução ao tema? Era contextualizado o tema? Qual era a linguagem? Ela é uma linguagem fácil, uma linguagem difícil? Tinha imagens? A imagem estava de acordo com o texto? Existiam informações na imagem? Como era a qualidade da imagem? E várias outras perguntas. Existia alguma indicação de filme, revista para o aluno buscar novos conhecimentos? A apostila estimulava a criatividade? Como você qualifica essa apostila? E aí você vai escrever tudo isso no ladinho que está justificativa. E também vai assinar seu nome completo, onde tem a assinatura do estagiário. No anexo 7, você vai apenas observar. Você vai entrar no grupo do WhatsApp da turma, das quinta etapa, tanto faz a turma noite ou tarde, e vai apenas observar. Você não vai falar nada, não vai interagir nesse momento de observação. Você só vai observar as aulas da professora Priscila, ok? Veja como é as estratégias que ela usa, como é a forma de avaliação, se ela questiona os alunos, se ela pede para eles responderem, e quais os recursos didáticos que ela utiliza. Novamente, após essa observação, você vai preencher os dados, a data e colocar a assinatura do estagiário. Registro de frequência. Assim como na escola os professores têm um diário, você vai ter um registro de frequência. Todas as atividades que você fizer, você vai assinar do lado uma rúbrica. Você vai rubricar, colocar a data, onde está o espaço data, e dar a rúbrica em todas as atividades que você fez. Não esqueça de preencher o seu nome, o número da matrícula, o nome da escola e o período do estágio. Você vai assinar todas. Não esqueça de, quando for na execução do estágio, colocar qual é o tema da aula. Se é adjetivo, se foi estudo de música, se foi leitura e interpretação de texto, se foi verbo. Qual conteúdo você deu na aula vai ser colocado também. Bem onde temos o espacinho tema, onde tem execução do estágio, tema. Cada aula tem que ter o seu tema, ok? Tem aulas que vai ter temas repetidos? Sim, porque algumas vezes as aulas tiveram a mesma temática. E no final dele, você vai colocar a data que você finalizou e deixar o lugar da assinatura em branco, que vai ser assinado pelo professor orientador. Gente, a ficha 9 e a ficha 10, vocês vão deixar ela em branco. Por quê? Porque sou eu, a professora orientadora, que vai fazer essa avaliação, que é o desempenho individual e o parecer final, tá certo? A ficha 9 e a ficha 10, vocês não respondem, deixam em branco. Ela vai ficar em anexo, junto com as outras fichas, ao final do nosso relatório de estágio. Agora nós vamos falar do nosso relatório. Em anexo, na plataforma, vai ter o esboço do nosso relatório. O nosso relatório, ele tem o título Estágio Supervisionado em Tempos de Pandemia, Relatos das Experiências Vivenciadas na Educação de Jovens e Adultos. Primeiramente, nós teremos a capa. Lá no esboço, ela já está na margem correta, com a letra correta. Você só vai colocar o seu nome. Depois, nós temos a folha de rosto, onde tem o relatório apresentado como requisito parcial, já está lá todos os dados corretos. Aqui na folha de rosto você vai colocar apenas o seu nome bem acima. Na carta de aceite, onde tem carta de aceite, você vai tirar essa folhinha e colocar o ofício.
O ofício precisa ser assinado pela diretora Liana e o carimbo da escola, não esqueça. Aí nós teremos o sumário. O sumário, gente, ele também já está formatado, já está na posiçãozinha correta. Você só vai precisar, após terminar seu relatório, ver as páginas e paginar o sumário. Com as considerações iniciais, tá lá na página 4, ele já tá na posição correta. Aí nós vamos ter a caracterização da escola. Lembra aquela ficha do anexo que a gente preencheu com todos os dados da escola? Pois é, bem aqui, aquela ficha nós vamos copiar e produzir ela em termos, em forma de texto. Todos aqueles termos, perguntas e questionamentos, ele vai virar em forma de texto, bem aqui na caracterização da escola, em forma de texto. Depois, a observação do docente, que eu fiz lá no grupo do WhatsApp, preenchi naquela fichinha do anexo, eu vou fazer ela também em forma de texto, a observação do docente. Terceiro, eu vou fazer a minha regência de sala de aula. Eu vou, em cada parágrafo, descrever como foi passo a passo de cada uma das minhas aulas. Se eu utilizei vídeo, quais atividades eu utilizei, como foi a participação dos alunos, qual foi o conteúdo que eu utilizei. Você vai, a cada parágrafo, descrever a sua regência em sala de aula. No quarto tópico, reflexão sobre o desenvolvimento do estágio profissionalizante e suas implicações com a prática. Gente, você vai descrever quais as reflexões que você fez. Você precisou estudar mais? Você acha que poderia ter se saído melhor? Você acha que o que precisa para os alunos participarem mais? Nesse momento, nesse quarto tópico, você vai fazer todas as reflexões sobre essa prática, como foi essa prática para a sua vida. Depois dessa prática, você realmente acha que a docência foi a escolha certa para você, que você quer se aprofundar realmente na educação. Então, tudo isso, nesse momento, vai ser as reflexões que você vai fazer. Finalizando, nós vamos ter as considerações finais, onde você vai descrever como foi que ocorreu a finalização do estágio. E aí teremos as referências e os anexos. Nas considerações iniciais, você vai fazer o quê? Você vai colocar os dados necessários. O presente relatório tem como objetivo descrever as observações, participações e regências na educação de jovens e adultos que foram ministrados no decorrer do período de estágio realizado na Escola Maria Tereza de Jesus Castro Teles, Escola Municipal Maria Tereza de Jesus Castro Teles. Você vai colocar o endereço da escola, o número, na cidade de Buriti dos Lopes, no período de. Você vai colocar o período que você fez esse estágio. Essas análises foram obtidas não apenas em sala de aula, mas no âmbito escolar como um todo. Então, você vai colocar também o relatório apresenta da seguinte maneira, já está feitinho. E a disciplina está dividida em quê? Caracterização da escola, entrevista, observação, as vivências, produção do relatório, totalizando 60 horas. Então, aqui você só vai mexer no primeiro parágrafo, nas considerações iniciais. Aí nós vamos ter a caracterização da escola, você vai falar da estrutura física, num parágrafo, do corpo docente, no outro parágrafo. Como é a escola sobre a questão da acessibilidade, como é o planejamento da escola. Na observação do docente, você vai dizer como ocorreu, como a professora ministrava a aula, que atividades ela dava. Na regência, descrever durante a regência, a estagiária, lembrando que nós sempre vamos escrever em terceira pessoa, não é eu dei a aula. A aula foi ministrada pela estagiária e vai falar de toda a prática, toda. Aí você vai dizer, no último dia de prática, aconteceu isso, isso e isso, encerrando. Como foi o encerramento de vocês? Não esqueçam também de relatar todos os dias, tá certo? Pode ser um parágrafo curto, se a aula ocorreu vários eventos que você acha importante descrever, então você vai relatando cada um num parágrafo. Aí nós temos a reflexão,
que é as ideias de como ser docente. Nesse momento você vai refletir bastante sobre ser educador, que tipo de professor que você quer ser. Você acha que poderia ter se saído melhor na sua prática agora de estágio? Como você quer melhorar essa prática docente na sua vida? Você vai buscar cursos, leituras. E nas considerações finais, o estágio supervisionado é o momento de transição da teoria e da prática. Ao concluir esse trabalho, podemos compreender a importância do estágio na formação do docente. Dessa forma, o estágio é um momento em que nós, discentes, temos a oportunidade de analisar a prática do docente em sala de aula, compreender que para a atuação no EJA é necessário não só gostar de crianças, nem de adolescentes, nem de adultos, mas também ter dedicação, não é o gostar daquele público. Sei que tem pessoas que se identificam mais com a educação infantil, mais com a educação de jovens e adultos, mas o que nós temos que entender, enquanto professor, é que nós temos que amar nossa profissão. Não importa o público que nós estejamos atendendo, nós temos que fazer sempre bem feito, com amor e dedicação. Finais, você vai dizer, a experiência do estágio ela foi boa, foi maravilhosa, foi fabulosa, foi ruim. Você vai dizer como foi essa prática pedagógica para você. No último parágrafo. Aí nós vamos ter as referências para a construção do material do relatório em si. Então, vamos ter a referência da ABNT aqui. Quem usou o livro, o link, vídeo, vai ter que ter todas aqui também, todas as referências. E nos anexos, nós vamos colocar os 10 anexos, mais a apostila de português. A gente vai colocar apenas português, porque lá vocês têm a apostila completa. Nós vamos colocar apenas a apostila de português, o roteiro que a gente usou, cada estagiário usou um roteiro diferenciado. Então, você vai usar o seu roteiro. E eu quero também que vocês coloquem o horário, aquela fichinha de horários, também vai lá nos anexos. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham, mande mensagem no privado, que muito breve eu responderei e tirarei todas as dúvidas. Grata pela atenção, obrigada.